Bom dia, crianças. Hoje, nossa aula de história, né, nós estamos vendo os primeiros povos, né, que formaram a civilização do mundo, né? Essa civilização, ela começou na Mesopotâmia, né, na região da Mesopotâmia. Aí nós temos aí a organização dos primeiros povos, nós temos a cultura deles, nós temos a forma de vestimenta deles, os primeiros objetos, né, os utensílios domésticos que eles fabricavam, né, para o seu uso, né, que é bem diferente de hoje. Hoje, nas nossas casas, nós temos panelas de alumínio, panela de ferro, panela de outros materiais. Né? Antigamente, eles usavam, né, começaram com panelas de barros, por exemplo, né? Eles fabricavam muitas coisas com argila, com barro, fabricavam estátuas, né? Muitas coisas que até hoje ainda existem, né, em museus, em lugares assim. E as ferramentas que eles usavam também eram muito diferentes da nossa época agora. Né? Hoje nós temos maquinários, nós temos indústrias, as ferramentas que nós usamos, por exemplo, serrote, machado, martelo, na época deles era muito diferente. E tudo era manual, né? Tudo feito à mão, certo? Então, ó, na página 12, na página 13, vocês vão ver aí, conhecer como era o comércio deles, muito comércio de rua, né? Igual tem em alguns lugares ainda que a gente vê. A atividade comercial era uma das mais praticadas pelos mesopotâmicos, principalmente com os sumérios, usando os alimentos excedentes da produção. O que é isso? Eles produziam, né, eles plantavam, aí o que eles tiravam o alimento para eles e o que passava disso, né, do que eles precisavam, eles comercializavam, eles vendiam, certo? As vestimentas, né, as mulheres da época usavam vestido longo, os homens, por sua vez, usavam túnica, que é como se fosse um vestido também diferente, né? Saiote com camisa. Os mais ricos usavam roupas muito coloridas e joias feitas de ouro e pedras preciosas. Eles usavam muito ouro, né? Porque na época tinha de fartura ouro. Atividade, nós temos aqui diversas atividades. As cidades cresciam muito, começavam a se especializar em atividades diferentes da cultura, como carpinteiros, artesãos, que faziam joias e tecidos, padeiros, engenheiros, músicos, poetas e juízes. Eram algumas das profissões dos antigos mesopotâmios. Essa especialização do trabalho resultou em grupos sociais diferentes nas sociedades. Alguns eram mais ricos que os outros. Então começa aqui, né, que nós vamos ver lá em geografia má distribuição da renda, né, e a gente vê já por aqui, né, que de acordo com a profissão forma-se o grupo social. O grupo social daqueles que ganham muito dinheiro e o grupo social daqueles que ganham pouco dinheiro e daqueles que não tem nem renda financeira, ou seja, que estão lá na pobreza mesmo. Então já começa daqui esses grupos sociais, tá? Também eles trabalhavam na agricultura, né, que é o plantio, de onde eles tiravam o alimento deles e também o que eles iam usar para vender, certo? Então aqui fala assim, ó, existiam reservatórios para guardar a água nos períodos de seca dos rios. Na época plantavam-se figo, cevada, gergelim, trigo. Também eram criados animais para o consumo, como porcos e cabras, certo? E a segurança? Muitas cidades da Mesopotâmia, eles construíam muros, né, para a proteção contra ataques. Era um muro muito grossos, não são muros igual a esses nossos, não, que são tijolos finos, não. Os muros deles eram muito altos e grossos. Para quê? Para proteger de ataques de outros povos, né? Porque eles
guerravam muito para tomar o patrimônio um do outro, né? As terras. Eles viam que um lugar era bom, então eles faziam guerra para tomar. Então eles construíam fortalezas, muros para se protegerem e colocavam seguranças armados lá, né, com as armas da época. A habitação nas cidades sumérias, as pessoas são simples, moravam em pequenas casas feitas de barro e pintadas de branco. Nelas só havia 2 cômodos, a cozinha e o quarto. As crianças brincavam na área externa e a maioria delas não estudava nem sabia ler ou escrever. Geralmente só as crianças mais da alta sociedade, né, as mais ricas, é que os pais pagavam alguém para dar aula para elas, certo? Então, para iluminar os ambientes à noite, na Mesopotâmia, usavam um objeto chamado lampião. Ele era aceso com óleo de gergelim, né? Quando eu era criança, eu ainda, na minha casa, usava lampião, porque eram poucos lugares que existia iluminação pública, né? Então, nós chegamos a usar o tal do lampião. O lampião é tipo uma lanterna que no passado era aceso com algum tipo de óleo. Na minha época eu usava querosene, né? Colocavam querosene para acender a lamparina, certo? E tinha também o lampião que era com álcool. Álcool não, é gasolina. O gás de cozinha, gente, desculpa, com gás de cozinha. Bom, na página 14 tem uma tarefinha que vocês vão fazer, né, e mandar para mim corrigir, tira foto e manda no WhatsApp. Depois nós vamos ver os egípcios antigos. Então eu quero que vocês leiam esse texto onde fala sobre a cultura, sobre os meios de transportes, sobre os impostos que os egípcios criaram para manter a cidade, né? Vocês sabem que para se manter uma cidade é cobrados impostos, né? Nós já vimos isso no começo do ano, onde vai manter a cidade asfaltada, para manter os hospitais públicos, né? Para manter escolas e a administração da cidade, né? Pagar juízes, tudo isso que vocês já sabem. Aí vocês vão conhecer também os tipos de transporte que eram usados na época, que eram animais, ou os transportes marítimos, né? Canoa, barco, essas coisas, tá? E que passava pelo Rio Nilo. E vocês vão responder também o questionário da página 17, tá? Dessa atividade. E na próxima aula nós vamos ver sobre a cultura e religião dos primeiros povos, tá bom? Então, essas são as atividades para hoje, sexta-feira, dia 9 de abril, tá bom? Então, bom final de semana para vocês e um beijo.